Eu tive um caso com o pai da minha melhor amiga. Gente, eu tive uma amiga que ela era minha amiga desde de infância mesmo, sabe? A gente começou a ser amiga desde quando a gente entrou na escola, quando a gente tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. E a gente era muito próxima, ela vivia na minha casa, eu vivia na dela. Só que assim, gente, o pai dela me tratava realmente como fosse uma filha, me tratava super bem, a mãe dela também. Só que aí eu fui crescendo, gente, e ele era um daqueles coroazão bonito, assim, sabe? Ele tinha, sei lá, seus 40 e poucos anos, e eu tinha, na época, 16 anos. Só que aí, gente, ele começava a me olhar de um jeito diferente, assim. Eu percebi que ele me dava uns olhares, né, que às vezes era até constrangedor, o jeito que ele olhava pra mim, sabe? Eu percebi que ele tava interessado. E eu comecei a enxergar nele, assim, de uma forma diferente, porque eu nunca tinha prestado atenção nele, assim, dessa forma, sabe? Eu comecei a enxergar ele como um homem bonito, charmoso e tal. E aí eu comecei a me interessar com ele, só que eu sabia que aquilo era muito errado, né? Até por causa da minha idade, eu tinha 16 anos, a minha família não ia aceitar. Ele também era casado, né? E tinha tudo isso, gente. E eu ficava com aquele sentimento pra mim, assim, sabe? Eu não falava nada. Agora eu percebesse que ele também gostava de mim. Até que ele chegou pra mim e falou que tava muito apaixonado por mim e queria saber se eu queria ficar com ele. E aí, gente, nessa época eu já tava fazendo quase 17, 18 anos, sabe? Eu já era mais grandinha, assim. E aí, gente, eu comecei a ficar com ele escondida, né? Ter um caso com ele. E aí, gente, eu nunca tive coragem de contar pra minha amiga. Porque eu sabia que ela nunca ia me perdoar por aquilo, sabe? Eu me sinto culpada até hoje pelo que eu fiz. Porque eu acho que, assim, ela não merecia o que eu fiz. Mas, assim, vocês sabem que com sentimentos a gente não sabe muito como lidar. E naquela época eu achava que aquilo aí era a coisa certa a se fazer. Eu achava que eu tava muito apaixonada por ele. E realmente eu tava. Só que eu era muito imatura também. Eu não sabia onde é que eu tava me metendo, né? E aí, gente, a gente começou a ficar, sabe? A gente se encontrava às escondidas. A minha família nunca soube também, sabe? E ele fazia questão de dizer que não queria que ninguém soubesse. Ele nunca, tipo assim, foi do tipo de homem que queria me assumir, que queria ficar comigo. Não, porque ele não queria que ninguém soubesse, principalmente a família dele, principalmente a filha dele, né? Que era muito minha amiga. Só que aí, gente, eu fiquei muito mal com essa história, eu fiquei me sentindo muito mal, assim, sabe? E eu acabei contando pra esposa dele. Eu contei pra esposa dele que tava tendo um caso com ele, que já fazia um tempo, e que eu não queria mais continuar, pedi desculpa a ela, disse a ela que tava me sentindo muito mal, muito suja por aquilo, e pedi pra ela, até pelo amor de Deus, pra ela não contar pra minha amiga que eu tinha feito isso. Só que aí, gente, ela disse assim, não, eu não conto com condição. Se você nunca mais pisar o pé na minha casa, nunca mais falar com a minha filha e nunca mais falar com meu marido. E aí eu aceitei, gente, porque eu não queria continuar fazendo aquilo. Então aí eu aceitei, então ela disse que não ia contar pra filha dela, né, minha amiga. E aí, gente, foi aí que eu me afastei dela, sem explicação nenhuma. Até hoje ela me manda mensagem pra saber por que eu me afastei dela, pra saber o que aconteceu. Ela queria conversar, queria me ver, mas eu não tenho mais o que fazer, gente. Eu não tenho o que falar pra ela porque a mãe dela me prometeu isso. E eu prometi isso pra mãe dela também.